João sentiu o peso do mundo nos ombros antes mesmo de cruzar o portão daquela escola, que mais parecia um castelo de vidro e marfim. As roupas gastas, o cheiro de graxa misturado ao suor velho, tudo gritava que ele não pertencia ali. E, no entanto, ali estava, porque Maria, sua menina de 10 anos, brilhava naquele palco como uma estrela que ele jamais poderia tocar, mas que iluminava seu céu escuro. Aquele lugar, com seus pisos encerados que refletiam cada passo dos pais ricos, o perfume caro que sufocava o ar e o som dos sapatos reluzentes. Era um universo paralelo, onde João era um estranho, um fantasma de um passado que ele tentava enterrar. Ele se agarrou à cadeira dura, sentindo o frio do assento contra a pele dos joelhos, enquanto o coração batia descompassado, uma mistura de orgulho e dor que queimava como fogo no peito. Maria, com seus dedos delicados e precisos, fazia a música dançar no ar. Uma melodia que falava de esperança e luta, da promessa de um futuro que ele não tinha coragem de sonhar para si mesmo. Cada nota era uma faca que rasgava a carne da saudade, do medo de perder aquilo que restava. Então veio a voz de Dr. Helena, cortante como um açoite, cheia de desprezo e arrogância. Senhor, o senhor não pertence aqui. Saia antes que eu chame a segurança. Esta escola é para famílias decentes, não para mendigos como o senhor. As palavras caíram como pedras afiadas, quebrando o silêncio e espalhando risadas cruéis que se enfiaram na alma de João como espinhos. A humilhação queimava mais que o frio da noite que começava a se anunciar lá fora. E as lágrimas traiçoeiras escorreram sem pedir licença, borrando a visão já turva. Ele se levantou, cambaleando, enquanto o choro de Maria ecoava no salão. Uma dor que ele não podia apagar. Um grito preso na garganta. Sua casa, seu céu e seu inferno particular desmoronava em pedaços diante dos olhos de todos. A vergonha era um manto pesado que o sufocava, um veneno que se infiltrava no sangue, fazendo cada respiração doer. Na calçada, o vento frio cortava a pele como lâminas e João sentiu o mundo desabar em silêncio. A escola atrás dele, iluminada e distante, parecia um sonho cruel, uma promessa quebrada. Dentro do bolso, o segredo que ele carregava há anos pulsava como um coração ferido. Uma verdade que poderia mudar tudo, mas que permanecia trancada, presa no fundo do peito, onde só a dor tinha acesso. O que viria depois daquela noite? O que restaria para João e Maria quando as portas se fechassem e as luzes se apagassem? A resposta se escondia no frio da madrugada, no silêncio que grita mais alto que qualquer palavra. O futuro era uma sombra que se estendia, incerta e ameaçadora. E João sabia que, por mais que quisesse, não podia fugir dela. A ferida estava aberta e o sangue ainda corria quente. Mas a cicatriz, essa, ele não sabia se teria coragem de mostrar. João cambaleou pela calçada, o peso da humilhação esmagando seu peito como uma pedra que não queria se partir. O vento gelado da noite parecia querer arrancar a pele do rosto, mas ele mal sentia. Só ouvia o eco do choro de Maria, aquela menina que era seu sol e sua tormenta. Perdida lá dentro, naquele salão de luxo que nunca seria seu lar. Ele apertou a mão no bolso, onde o segredo queimava como brasa viva. Um segredo que guardava há anos. Uma verdade que poderia virar seu mundo de cabeça para baixo. Ou talvez, finalmente, libertá-lo. A dor latejava. Uma ferida aberta que não cicatrizava, mas que ele não tinha coragem de enfrentar. Quando virou para ir embora, uma sombra se moveu no canto da rua. Um homem, alto, com um olhar duro e uma expressão que João reconheceu de imediato. Era o delegado Silva, o mesmo que anos atrás tinha sido chamado para uma ocorrência na favela onde João morava. Um homem que não gostava de perguntas, que gostava de respostas rápidas e castigos mais rápidos ainda. João, a voz dele cortou o silêncio como um estilete. Precisamos conversar. Agora. João engoliu em seco, o coração disparando. Não podia ser bom. Nunca era. Eles entraram num barzinho sujo, onde o cheiro de cachaça misturava-se ao suor e ao desespero. Silva não perdeu tempo. Maria, sua filha, ela não é só uma menina talentosa, né? Você sabe do que eu tô falando. João sentiu o chão sumir sob os pés. Como ele podia saber? O que havia acontecido? Ele tentou negar, mas Silva continuou. Tem gente grande de olho nela. Não só pra música. Tem gente que quer usar o talento dela pra coisa suja. Tráfico, lavagem de dinheiro, jogo sujo. E você, João, tá no meio disso mesmo sem saber. O mundo de João desabou num instante. Aquele segredo no bolso, aquela verdade que ele temia revelar, não era só um peso. Era uma bomba prestes a explodir. Eu não sei do que você tá falando. João tentou, mas a voz falhou. Silva sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Não se faça de bobo. A gente sabe das suas dívidas, das suas tentativas de sair desse buraco. Mas tem coisa que dinheiro não paga, João. Tem coisa que a gente carrega na alma e que pode destruir tudo.
João sentiu o ar faltar. A escola, a música, o sonho de Maria, tudo parecia uma mentira construída sobre areia movediça. Ele percebeu com um nó na garganta que não era só ele que carregava cicatrizes. Maria também. E o pior, ele não sabia se conseguiria protegê-la do abismo que se abria diante deles. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, João se deu conta de que o inferno que ele temia não estava do lado de fora, mas dentro de casa. Que o passado, com suas sombras e segredos, era uma fera que não descansava. E que a única coisa que poderia salvá-los seria enfrentar a verdade, mesmo que ela fosse a coisa mais dolorosa que já sentira, uma faca cravada no peito sangrando sem parar. Mas antes que pudesse reagir, o celular vibrou no bolso. Uma mensagem simples, direta, que fez o sangue congelar. Se contar a alguém, Maria paga o preço. João olhou para o céu escuro, onde as estrelas pareciam distantes demais para alcançar. A dor era imensa, sufocante, mas havia uma faísca de algo mais. Medo, sim, mas também uma centelha de luta, porque depois das tempestades mais cruéis, o sol mais forte sempre nasce. Mas a que custo? E até quando ele conseguiria segurar a tempestade sem se afogar? João ficou parado na calçada, o peso da ameaça ainda cravado na pele, como se o ar tivesse virado chumbo. A mensagem no celular queimava na palma da mão, um aviso que não podia ignorar. O medo era um nó apertado no peito, sufocando qualquer resquício de esperança. Ele olhou para o céu. A escuridão parecia um abismo sem fim, e a única certeza era que o chão sob seus pés estava se desfazendo. No entanto, quando se virou para ir embora, um barulho seco, quase imperceptível, fez seu corpo congelar. Um estalo vindo do bolso da jaqueta. O celular que ele tinha acabado de guardar vibrou novamente. Desta vez, uma ligação. O número era desconhecido, mas a voz que atendeu do outro lado era impossível de confundir. João, você acha que pode brincar comigo? Que pode proteger a menina e se esconder atrás do silêncio? Não, eu sei de tudo. Sei do que você fez. O coração de João parou por um instante. A voz era fria, implacável, carregada de um veneno que ele reconhecia bem demais. Era a voz de Helena, a diretora da escola, a mesma que o humilhara horas antes. Mas como? Por que ela sabia? Ele não tinha contado nada a ninguém. Helena, ele tentou, mas a voz dela cortou sua tentativa. Você acha que eu sou só uma mulher arrogante que protege os filhos dos ricos? Não, João. Eu sou muito mais. Eu sou a mãe de Maria. O chão desapareceu de vez. O mundo virou um turbilhão de dor e confusão. Maria, sua filha, não era filha dele. A revelação caiu como uma bomba, explodindo tudo que ele acreditava, tudo que ele lutava para proteger. Você não é o pai dela, continuou Helena. A voz agora um sussurro cruel. Nunca foi. Eu tirei ela de você para protegê-la. De você. João sentiu o ar faltar. A verdade cortando sua alma como uma lâmina afiada. Tudo fazia sentido e nada fazia sentido. A música, o talento, o brilho de Maria no palco eram pedaços de uma mentira que ele tinha vivido. Uma história que ele tinha contado a si mesmo para sobreviver. Ele caiu de joelhos na calçada. O frio da pedra contra a pele, uma dor menor comparada ao que sentia por dentro. A filha que ele amava, seu sol e sua tormenta, era um segredo guardado por Helena. Uma verdade que ele jamais imaginara enfrentar. Por que, Helena? Por que me fazer isso? Sua voz era um sussurro quebrado. Uma mistura de raiva, tristeza e desespero. Por que você não é digno, João? Porque você é parte do inferno que eu tentei tirar dela. E agora, se você abrir a boca, não é só ela que paga o preço. É você também. A ligação caiu, deixando João sozinho com o silêncio cortante da noite. O mundo que ele conhecia desmoronara. E diante dele, só restava o vazio. Um vazio cheio de perguntas sem respostas, de dores que sangravam sem cessar. Ele se levantou, cambaleando, o rosto molhado pelas lágrimas que ele não conseguiu mais segurar. A verdade era uma faca cravada no peito. Uma ferida aberta que queimava demais para ser ignorada. Maria não era sua filha. E ele não sabia se conseguiria suportar essa nova tempestade. Nem se ainda havia um sol para nascer depois de tanta escuridão. João cambaleou pela calçada, o rosto marcado pela chuva fina que começava a cair, misturando-se às lágrimas que insistiam em escorrer. A revelação de Helena era um soco no estômago, uma lâmina que rasgava a carne da esperança que ele ainda tentava manter viva. Maria, sua menina, seu mundo, não era dele. Não era. A verdade se espalhava como fogo em palha seca, queimando tudo ao redor. Ele se apoiou na parede fria do prédio, sentindo o suor misturar-se ao frio da noite, como se o corpo inteiro estivesse em guerra contra si mesmo. A dor era um nó que apertava o peito, sufocando a respiração, um veneno que se infiltrava no sangue. Não pode ser, murmurou, a voz falhando, um sussurro perdido no vento. Mas então, algo mudou. Um som baixo, quase inaudível, veio do bolso da jaqueta. O celular vibrava de novo.
João tirou o aparelho com mãos trêmulas, o coração batendo em descompasso. Era uma nova mensagem. Ele hesitou, o medo congelando a ponta dos dedos. Finalmente leu. Você nunca soube a verdade inteira. Maria é sua filha. Mas não do jeito que pensa. O mundo girou mais rápido, a noite ficou mais escura, e a dor se transformou em confusão. Como assim? Como podia ser verdade e mentira ao mesmo tempo? O que Helena não tinha contado? O que ele não sabia? De repente uma voz atrás dele, suave, quase um sussurro que parecia vir do próprio vento. João, você precisa ver isso. Ele se virou, o corpo pesado, e viu Maria parada ali, os olhos grandes e brilhantes, mas não como ele conhecia. Havia algo diferente. Uma sombra que não pertencia à inocência de uma criança. Nas mãos dela, um envelope amassado, que ela estendeu com um tremor. Eu achei isso no seu quarto, disse ela, a voz firme, quase adulta demais para seus 10 anos. Eu precisava que você soubesse. João pegou o envelope sentindo o peso do papel, o cheiro de tinta fresca e segredo. Abriu com cuidado, as mãos suando frio. Dentro, fotos, documentos, mensagens, provas que desmontavam tudo o que ele acreditava. Helena não era só a diretora arrogante, nem a mãe protetora. Ela era a guardiã de uma mentira muito maior. Entre as imagens, uma foto que congelou o tempo. João, jovem, em um hospital, segurando uma bebê que não era Maria. E outra, Helena, sorrindo ao lado de um homem que João nunca tinha visto. Um homem que parecia carregar o mesmo olhar duro do delegado Silva. A ficha caiu como um trovão. Maria era filha dele, sim, mas não da mulher que ele amava. Ela era fruto de uma traição, de um segredo guardado a 7 chaves, de um passado que ele jamais imaginara enfrentar. E Helena, aquela mulher que ele odiava e temia, era a chave. Não para a salvação, mas para o abismo. O silêncio entre eles era um grito. Maria, com lágrimas nos olhos, disse: Eu sabia que você não me abandonaria, mas precisava que você soubesse quem eu realmente sou. Não só a filha da escola, não só a menina do piano. Eu sou sua filha, João, e eu preciso que você me proteja. João sentiu o chão sumir de novo, mas desta vez não era só o medo que o dominava. Era uma mistura de amor, culpa e uma determinação feroz que queimava como brasa viva no peito. A tempestade estava longe de acabar. A verdade agora era uma faca de 2 gumes. Cortava, mas também libertava. Ele olhou para Maria, para aquela menina que era seu sol e sua tormenta, e soube que mesmo no meio do inferno ele lutaria. Porque, depois das noites mais escuras, a aurora sempre chega, mesmo que traga sombras que ninguém estava preparado para enfrentar. Mas, enquanto o céu começava a clarear, um novo som cortou o ar. O toque insistente do celular de João. Ele olhou para a tela. O nome que aparecia fez seu sangue gelar. Helena. E a ligação começou. João engoliu em seco, o corpo tenso como se cada músculo estivesse prestes a se romper. O som da voz de Helena invadia seus ouvidos, uma mistura de ameaça e desafio que fazia o chão sumir sob seus pés. Ele olhou para Maria, que permanecia imóvel, os olhos fixos nele, uma mistura de medo e coragem que partia o coração. Aquele momento era um precipício, um abismo que poderia engolir tudo, ou revelar uma nova luz. João, Helena começou, a voz baixa, quase um sussurro venenoso. Você acha que pode simplesmente aceitar essa verdade e seguir em frente? Que eu vou deixar você entrar na vida da Maria como se nada tivesse acontecido? Não, você não sabe o que ela é, o que ela carrega. João sentiu um frio cortante subir pela espinha. O que Helena queria dizer? Que segredo ainda poderia existir? Ele já estava afogado em mentiras e meias-verdades. Mas algo naquela voz dizia que a tempestade estava longe de passar. De repente o celular tocou novamente. João atendeu, a voz trêmula. Do outro lado, um silêncio pesado. Até que, com um estalo, uma gravação começou a tocar. A voz de Maria, clara, mas diferente. Não a voz doce da filha que ele conhecia, mas uma voz fria, distante, quase mecânica. Pai, eu não sou quem você pensa. Eu não sou só sua filha. Eu sou o que eles fizeram de mim. O coração de João parou. O sangue parecia congelar nas veias. Ele olhou para Maria, que agora tinha um olhar vazio, distante, como se uma sombra tivesse tomado conta dela. A menina que ele amava, seu sol e tormenta, não estava ali. Ou pelo menos não completamente. Eles, João conseguiu balbuciar, a voz falhando. Maria não respondeu. Apenas estendeu a mão, mostrando um pequeno dispositivo, quase invisível, preso no pulso. Um implante, algo que ele nunca tinha notado. Algo que Helena e o delegado Silva tentaram esconder. Eles me escolheram para algo maior. A voz de Maria continuava na gravação. Eu sou parte de um plano que vai muito além da música, da escola, da nossa vida. Eu sou um experimento, um projeto, e agora eles querem me buscar de volta. João sentiu o chão se abrir sob seus pés. A dor que ele carregava, a luta para proteger Maria. Tudo parecia uma peça de um jogo cruel que ele nem sabia que estava jogando.
A menina que ele pensava salvar era, na verdade, uma prisioneira de um segredo monstruoso. Helena apareceu na porta do prédio, a expressão dura, mas com um brilho estranho nos olhos. Você não entende, João. Eu tentei protegê-la de um destino pior. Mas agora eles sabem que ela está aqui, e eles vêm atrás dela. O mundo de João desmoronou em silêncio. A escola, a música, a promessa de um futuro, tudo era uma fachada para um pesadelo que ele não podia controlar. A filha que ele amava não era apenas sua filha, mas uma peça de um quebra-cabeça sombrio que ameaçava engolir tudo. Ele olhou para Maria, para aquela menina que era sua esperança e seu tormento, e sentiu uma mistura avassaladora de medo e determinação. A verdade agora era um abismo sem fundo, e ele estava prestes a cair. Mas antes que pudesse reagir, um som seco ecoou no ar. O estalo de uma porta sendo arrombada, vozes graves, passos apressados e o som de armas sendo engatilhadas. Eles chegaram, sussurrou Helena. João sentiu o sangue gelar. A tempestade não era só uma ameaça distante. Era uma invasão iminente, um inferno que batia à porta. E naquele instante, tudo o que ele sabia, tudo o que acreditava, desmoronou de vez. Porque a guerra pela alma de Maria estava apenas começando, e o preço seria mais alto do que ele jamais imaginara pagar. João sentiu o impacto da porta sendo arrombada como um soco no estômago, o ar pesado invadindo o pequeno apartamento, trazendo junto o cheiro amargo do medo e da violência. O som dos passos apressados, das vozes ásperas e das armas que tilintavam fazia seu coração pulsar num ritmo frenético, como se quisesse fugir do peito e se esconder daquilo tudo. Maria agarrou a mão dele, firme, mas seus olhos denunciavam um abismo profundo, uma escuridão que não pertencia à infância. João percebeu pela primeira vez que a menina que ele amava estava mais distante do que nunca, como se uma parte dela tivesse sido arrancada, deixada para trás naquele lugar sombrio que ele nunca ousara imaginar. Helena estava ao lado da porta, a expressão dura, mas havia algo mais, um brilho estranho, quase triunfante nos olhos dela. Eles vieram buscar o que é deles, disse, a voz fria, cortante como vidro quebrado. E eu não posso mais protegê-la. João sentiu a garganta fechar, a dor se espalhando como fogo que consome tudo. Quem são eles? O que querem com a Maria? Sua voz saiu trêmula, quase inaudível, mas cheia de desespero. Helena sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos, um sorriso de quem carrega segredos que matam. Eles são a razão de tudo isso. O motivo pelo qual Maria nunca foi só uma criança. Ela é um legado, João. Um legado que não pode ser destruído. Antes que ele pudesse entender, um dos homens entrou no cômodo, com um olhar frio e calculista. Nas mãos, um envelope selado, com o brasão de uma organização que João jamais ouvira falar, mas que parecia carregar o peso do mundo. Uma sombra que se estendia muito além da sua pequena vida. Maria, o homem disse, a voz grave, você foi escolhida para algo maior, algo que vai mudar o destino de muitos, mas para isso precisa voltar conosco. Maria olhou para João, e por um instante a menina desapareceu, dando lugar a uma mulher que carregava o peso de um segredo impossível. Pai, ela disse, a voz firme, eu não posso fugir disso. Nem você pode me salvar. João sentiu o chão se abrir sob seus pés, o mundo desmoronar em pedaços que ele não sabia se conseguiria juntar. A verdade, aquela faca cravada no peito, agora pulsava com uma força aterradora. Maria não era apenas sua filha, nem apenas uma vítima. Ela era parte de algo que ele jamais imaginara existir. E então, quando a porta se fechou atrás dos homens, deixando o silêncio como único som, João percebeu o que Helena jamais lhe contara. Ele não era o pai de Maria por acaso. Ele era o elo final de uma cadeia que se estendia por gerações, uma peça fundamental num jogo de poder e segredos que ameaçava engolir tudo o que ele amava. Mas o golpe mais cruel ainda estava por vir. No bolso da jaqueta, o celular vibrou uma última vez. João tirou o aparelho com mãos trêmulas e leu a mensagem que fez seu sangue congelar. Você não é só pai dela, você é o Criador. O mundo girou. A dor explodiu em seu peito como uma bomba. Criador? Como assim? O que isso significava? Que parte dele estava enterrada naquele segredo obscuro? Naquela verdade que Helena e o delegado Silva tentaram esconder às 7 chaves? João caiu de joelhos, o frio da calçada queimando sua pele, enquanto a tempestade dentro dele se transformava numa fúria selvagem. A filha que ele amava, a menina que era seu sol e seu inferno, era também uma criação, um experimento, um projeto, uma extensão dele mesmo que ele jamais quisera ser. E agora, a guerra não era mais para salvá-la. Era para salvar a si mesmo, de um passado que ele nunca soube que carregava, e de um futuro que prometia ser ainda mais cruel. O silêncio da madrugada parecia gritar. A verdade estava longe de ser libertadora. Ela era uma prisão.
E João sabia no fundo da alma que a luta apenas começava, porque às vezes o maior inferno não está fora, está dentro de nós, e a única saída é enfrentar o monstro que criamos no espelho. João permaneceu ajoelhado na calçada fria, a mensagem pulsando no celular como um coração que não queria parar de bater. Criador. A palavra ecoava em sua mente, um trovão que despedaçava tudo o que restava de sua sanidade. Ele sentia o gosto amargo do desespero, uma mistura de culpa, medo e uma raiva surda que queimava como brasa viva na garganta. O céu começava a clarear, mas para João, a aurora era só um convite para encarar um abismo ainda mais profundo. De repente, a porta do apartamento se escancarou novamente, mas não eram os homens que tinham levado Maria. Era Helena com o rosto pálido, os olhos arregalados e uma expressão que misturava pânico e urgência. João, você precisa ver isso, ela disse, a voz trêmula, quase um sussurro. Ele se levantou, o corpo pesado, e a seguiu até a sala. No chão, espalhados como um mapa de horrores, estavam documentos, fotos e vídeos, provas de algo que ele jamais poderia imaginar. No centro, uma gravação estava aberta no computador. João se aproximou, o coração batendo descompassado. Na tela, uma criança. Não Maria, mas uma menina diferente, com olhos que brilhavam como os dela, mas com uma expressão vazia, quase mecânica. A voz da menina ecoava, fria e distante. Eu sou a verdadeira Maria. João sentiu o chão sumir. A mulher na tela continuava. Vocês acham que a Maria que vocês conhecem é a única? Eu sou o protótipo, o primeiro experimento, a verdadeira filha do projeto. E ela está aqui para substituir a mim. Helena caiu de joelhos, soluçando. Eles fizeram isso, João. Criaram duas meninas, duas realidades. Uma para o mundo ver, outra para o controle deles. João sentiu a cabeça girar. As imagens se misturando com as vozes, as verdades se tornando mentiras e as mentiras, prisões. E então o telefone tocou de novo. Ele atendeu, a voz do delegado Silva fria e implacável. João, você não é só o criador. Você é o primeiro erro, o que eles tentaram apagar. Maria não é só uma filha, ela é a chave para o que você é, e para o que nunca deveria ter existido. O silêncio que caiu após a ligação era uma sentença. João percebeu que não só sua vida, mas a própria essência dele estava em jogo. A menina que ele amava, a promessa de um futuro, era parte de um plano monstruoso que ultrapassava qualquer entendimento. Ele olhou para o vazio, para o céu que agora começava a se iluminar, e sentiu uma verdade cruel se infiltrar na alma. Ele não era o herói daquela história, nem o pai, era o monstro que criara um monstro. E agora, ambos estavam presos numa teia de sombras que se estendia para além do tempo. E no fundo do peito, uma pergunta que queimava mais que qualquer dor. Quem era, afinal, João? O Salvador? O Carrasco? Ou apenas uma peça perdida num jogo que ele nunca escolheu jogar? A resposta estava ali, escondida entre as sombras do amanhecer. E ele sabia que, para encontrá-la, teria que mergulhar ainda mais fundo no inferno que carregava dentro de si. Porque, às vezes, a pior verdade não é a que nos liberta, é a que nos destrói. João ficou imóvel, o corpo pesado demais para se mover, enquanto as palavras do delegado Silva ecoavam na mente como um tambor de guerra. Você é o primeiro erro. O sol começava a rasgar o horizonte, mas a luz não trazia esperança. Só um frio cortante que se infiltrava nos ossos. Ele sentia a pele arrepiar, não pelo vento, mas pela verdade que vinha à tona. Uma verdade que não só o dilacerava, mas ameaçava apagar tudo o que ele acreditava ser. Helena, ainda ajoelhada, tremia como se o peso do mundo tivesse caído sobre suas costas. João, há algo que você precisa saber. Algo que nunca te contei porque temia o que poderia acontecer. Ele olhou para ela, os olhos fundos, o rosto marcado pela exaustão e pela dor. O que mais? Que mais você escondeu? Que mentira é essa que ainda não me matou? Ela respirou fundo como se fosse mergulhar num abismo. Você não é só o criador da Maria. Você é o criador do projeto inteiro. Não só dela, mas de todos eles. De todas as crianças que vieram antes e das que ainda virão. João sentiu o mundo girar, a cabeça latejando como se fosse explodir. Como assim? Eu não entendo. Helena levantou-se lentamente, os olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. Você foi o primeiro a ser submetido a um experimento que ultrapassou os limites da ciência e da ética. Eles usaram seu DNA, sua essência, não só para criar Maria, mas para tentar criar uma geração perfeita, controlada, programada. O estômago de João revirou. A dor se espalhou como ácido, queimando cada pedaço de esperança. Então, eu sou um monstro? Não. Helena respondeu, a voz trêmula. Você é uma vítima, mas também um perigo, porque o que eles criaram em você não é só uma criança, é uma arma, e agora ela está viva, aqui,
Com você. Antes que João pudesse processar, a porta do apartamento se abriu com violência. 2 homens entraram, armados, os olhos frios como gelo. Hora de ir, disseram em uníssono. Maria apareceu atrás deles, mas não como a menina que ele conhecia. Seus olhos, antes cheios de brilho e vida, agora eram vazios, como se algo dentro dela tivesse sido arrancado. Um sorriso estranho curvou seus lábios, um sorriso que não pertencia a uma criança. Pai, ela disse, a voz baixa e distante, não adianta lutar. Eu sou parte deles, parte do que você criou. E juntos, não podemos fugir. João sentiu o peito se fechar, a respiração falhar. A menina que ele amava, seu sol e sua tormenta, era agora um enigma sombrio, um monstro que ele mesmo ajudara a trazer ao mundo. De repente, o celular vibrou mais uma vez. João olhou para a tela. A mensagem que apareceu fez seu sangue congelar. Eles não querem você vivo, nem ela. Você é a falha que precisa ser corrigida. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer grito. João percebeu que a guerra não era só externa, era uma batalha dentro dele. Uma luta contra o monstro que ele não sabia se conseguiria derrotar. E enquanto a madrugada se desfazia, deixando o céu cinza e pesado, João entendeu uma coisa cruel e definitiva. Às vezes, o maior inimigo não está do lado de fora, está dentro da gente. E ele estava prestes a encarar o seu próprio inferno, sem saber se sairia vivo. João sentiu o peso da noite se transformar em algo ainda mais opressor. Um silêncio que não era vazio, mas carregado de ameaças invisíveis. O ar parecia mais denso, como se a própria escuridão tivesse se materializado ao seu redor, apertando o peito, roubando o fôlego. Ele olhou para Maria, que permanecia imóvel, o rosto pálido, iluminado apenas pela luz trêmula do abajur, os olhos fixos no nada, vazios demais para ser só cansaço. Helena, ao lado, parecia uma estátua de gelo. Mas havia algo nos olhos dela que João nunca vira antes, um medo profundo, quase desesperado, que não combinava com a mulher fria e calculista que ele conhecera. João, ela sussurrou, a voz mal saindo. Tem algo que você precisa saber. Algo que muda tudo. Antes que ele pudesse responder, o celular vibrou novamente. João pegou o aparelho com mãos trêmulas e viu uma nova mensagem. Olhe para ela. Confuso, ele virou lentamente o olhar para Maria. E o que viu fez o mundo girar. A dor explodir em seu peito como um tiro certeiro. Maria piscou. E por um instante, seus olhos mudaram. Não eram os olhos da menina doce e assustada que ele conhecia, mas olhos frios, calculistas, quase inumanos. Um brilho metálico, como se algo dentro dela tivesse sido substituído, corrompido. Ela se levantou devagar, cada movimento estranho, como se estivesse desconectada do próprio corpo. João sentiu o chão sumir sob seus pés quando ela falou, mas não com a voz dela. Uma voz profunda, distorcida, que não pertencia a nenhuma criança. Pai, disse a voz, você nunca foi o criador. Você foi o experimento. O coração de João parou. A menina que ele amava, seu sol e seu inferno, não era quem ele pensava. Ela não era um projeto, não era uma arma. Ela era a verdadeira fonte do caos, o monstro que ele temia enfrentar. Helena recuou, o rosto pálido como a morte. Eu tentei esconder isso, mas ela é a origem, a primeira, o erro que se tornou o criador. João sentiu a cabeça girar, a dor se tornando insuportável. O que você está dizendo? Maria, ou o que quer que fosse, sorriu. Um sorriso que não alcançava os olhos. Um sorriso de quem carrega o peso de um segredo que pode destruir o mundo. Eu sou a verdadeira Maria, ela disse, a voz agora misturando a inocência perdida com a frieza de um predador. Eu não vim para ser salva. Eu vim para dominar. O chão desapareceu sob os pés de João, e o abismo que ele temia se abriu com uma fúria devastadora. A filha que ele lutava para proteger era, na verdade, a origem de tudo. A sombra que lançava escuridão sobre sua vida, o monstro que ele mesmo ajudara a criar sem saber. Helena caiu de joelhos, soluçando, enquanto a criatura que antes fora sua filha se aproximava, passos silenciosos, olhos brilhando com um fogo que não podia ser apagado. João sentiu a faca da traição cravar-se fundo no peito, o sangue quente escorrendo por dentro, misturado com um medo primitivo e uma raiva que queimava como enxofre. E no fundo da alma, uma certeza cruel. O inferno não estava do lado de fora. Ele estava dentro dela, dentro de Maria, dentro dele, dentro da verdade que ele jamais poderia suportar. A guerra que ele pensava ser para salvar uma criança era, na verdade, uma batalha para impedir que o monstro que ele criou devorasse tudo, inclusive a si mesmo. E enquanto a madrugada se desfazia, deixando o céu cinza e pesado, João soube que não havia mais volta.
Porque, às vezes, o pior inimigo não é aquele que se vê no espelho. É aquele que sorri para você com os olhos da sua própria filha. João sentiu o peso da noite se transformar em algo ainda mais opressor. Um silêncio que não era vazio, mas carregado de ameaças invisíveis. O ar parecia mais denso, como se a própria escuridão tivesse se materializado ao seu redor, apertando o peito, roubando o fôlego. Ele olhou para Maria, que permanecia imóvel, o rosto pálido, iluminado apenas pela luz trêmula do abajur, os olhos fixos no nada, vazios demais para ser só cansaço. Helena, ao lado, parecia uma estátua de gelo, mas havia algo nos olhos dela que João nunca vira antes, um medo profundo, quase desesperado, que não combinava com a mulher fria e calculista que ele conhecera. João, ela sussurrou, a voz mal saindo. Tem algo que você precisa saber. Algo que muda tudo. Antes que ele pudesse responder, o celular vibrou novamente. João pegou o aparelho com mãos trêmulas e viu uma nova mensagem. Olhe para ela. Confuso, ele virou lentamente o olhar para Maria, e o que viu fez o mundo girar. A dor explodir em seu peito como um tiro certeiro. Maria piscou, e por um instante, seus olhos mudaram. Não eram os olhos da menina doce e assustada que ele conhecia, mas olhos frios, calculistas, quase inumanos. Um brilho metálico, como se algo dentro dela tivesse sido substituído, corrompido. Ela se levantou devagar, cada movimento estranho, como se estivesse desconectada do próprio corpo. João sentiu o chão sumir sob seus pés quando ela falou, mas não com a voz dela. Uma voz profunda, distorcida, que não pertencia a nenhuma criança. Pai, disse a voz, você nunca foi o Criador. Você foi o experimento. O coração de João parou. A menina que ele amava, seu sol e seu inferno, não era quem ele pensava. Ela não era um projeto, não era uma arma. Ela era a verdadeira fonte do caos, o monstro que ele temia enfrentar. Helena recuou, o rosto pálido como a morte. Eu tentei esconder isso, mas ela é a origem, a primeira, o erro que se tornou o Criador. João sentiu a cabeça girar, a dor se tornando insuportável. O que você está dizendo? Maria, ou o que quer que fosse, sorriu. Um sorriso que não alcançava os olhos. Um sorriso de quem carrega o peso de um segredo que pode destruir o mundo. Eu sou a verdadeira Maria, ela disse, a voz agora misturando a inocência perdida com a frieza de um predador. Eu não vim para ser salva. Eu vim para dominar. O chão desapareceu sob os pés de João, e o abismo que ele temia se abriu com uma fúria devastadora. A filha que ele lutava para proteger era, na verdade, a origem de tudo. A sombra que lançava a escuridão sobre sua vida. O monstro que ele mesmo ajudara a criar sem saber. Helena caiu de joelhos, soluçando, enquanto a criatura que antes fora sua filha se aproximava, passos silenciosos, olhos brilhando com um fogo que não podia ser apagado. João sentiu a faca da traição cravar-se fundo no peito, o sangue quente escorrendo por dentro, misturado com um medo primitivo e uma raiva que queimava como enxofre. E no fundo da alma, uma certeza cruel. O inferno não estava do lado de fora. Ele estava dentro dela, dentro de Maria, dentro dele, dentro da verdade que ele jamais poderia suportar. A guerra que ele pensava ser para salvar uma criança era, na verdade, uma batalha para impedir que o monstro que ele criou devorasse tudo, inclusive a si mesmo. E enquanto a madrugada se desfiava, deixando o céu cinza e pesado, João soube que não havia mais volta. Porque, às vezes, o pior inimigo não é aquele que se vê no espelho, é aquele que sorri para você com os olhos da sua própria filha. Mas então, num instante que parecia suspenso no tempo, a verdadeira bomba caiu. Maria se virou lentamente e, com um gesto quase imperceptível, puxou do bolso um pequeno aparelho, um pendrive, e o entregou a João com um olhar que queimava como brasas. Isso, ela disse, é tudo. O que eles não querem que você veja. João, com as mãos trêmulas, conectou o dispositivo ao computador. A tela piscou e imagens começaram a surgir. Vídeos, arquivos, documentos. O que viu não era apenas um projeto científico, nem uma conspiração sombria. Era uma rede global, uma teia de manipulação que ultrapassava governos, famílias, até mesmo a própria ideia de humanidade. E no centro de tudo, uma foto que congelou seu sangue. Ele mesmo, João, em um laboratório, cercado por cientistas, enquanto uma mulher desconhecida segurava uma bebê. Não Maria, mas outra criança, com olhos idênticos aos dela. A legenda era simples e devastadora. Experimento Alpha, a verdadeira origem. João sentiu o mundo ruir de vez. Tudo que ele acreditava, tudo que lutara para proteger, era uma mentira fabricada por mãos invisíveis, por forças que nem sequer ousava imaginar. Ele olhou para Maria, que agora sorria. Um sorriso que não era dela, mas de algo muito mais antigo, muito mais cruel. Você não é minha filha, ele sussurrou, a voz falhando.
Ela respondeu com um olhar que perfurava a alma. E você nunca foi meu pai. Somos ambos peças de um jogo que começou muito antes de nós. A verdade agora era um abismo sem fundo. E João sabia que, para sobreviver, teria que mergulhar ainda mais fundo na escuridão. Porque às vezes o maior monstro não está dentro da gente. Está no que a gente nunca imaginou ser possível. E a guerra, essa, estava longe de acabar. João permaneceu imóvel diante da tela, o pendrive conectado revelando uma sequência de imagens e documentos que pareciam arrancar pedaços da sua alma a cada clique. A respiração dele era curta, o peito apertado como se um punho invisível o esmagasse por dentro. A verdade que se desenrolava ali não era só um segredo, era um abismo que o engolia, um poço de sombras que ameaçava engolir tudo. Mas então algo inesperado aconteceu. No meio daquele emaranhado de arquivos, uma pasta oculta chamou sua atenção. Ele hesitou, o dedo tremendo antes de clicar. O vídeo que apareceu era diferente dos outros. A imagem tremia, como se fosse uma gravação antiga, quase esquecida pelo tempo. E no centro da tela, uma mulher, não Helena, não Maria, uma figura que João nunca tinha visto antes, mas cujo olhar parecia atravessar a tela e perfurar sua alma. A mulher falou, a voz dela firme, mas carregada de uma tristeza que cortava como navalha. João, se você está vendo isso, é porque tudo que tentaram esconder está prestes a vir à tona. Eu sou Ana, sua mãe. E o que você precisa saber é que nem tudo é o que parece. João sentiu o chão se abrir sob seus pés. Sua mãe? Morta há anos. Ou assim ele acreditava. O rosto dela, tão familiar e distante, era uma lembrança que ele tentava enterrar. Um pedaço de passado que doía demais para reviver. Ana continuou, a voz embargada. O projeto, as crianças, a Maria, tudo começou comigo. Eles usaram meu corpo, meu DNA, para criar não só você, mas uma linhagem. Você não é só um experimento, João. Você é a chave para algo muito maior. Algo que eles tentaram apagar, mas que vive dentro de você. O vídeo mudou, mostrando imagens de um laboratório clandestino, rostos mascarados, máquinas pulsando luzes vermelhas. E então, uma cena que congelou o tempo. João, ainda bebê, sendo retirado de um berço por mãos que não eram de Ana, enquanto uma voz ao fundo dizia, fria e impessoal: o protótipo falhou. Precisamos tentar de novo. João sentiu o estômago revirar, a dor se espalhando como fogo. Ele não era o erro. Ele era o sobrevivente de uma sucessão de tentativas, um fantasma que carregava em si a resistência de uma linhagem que ninguém queria que existisse. Mas o golpe mais cruel ainda estava por vir. O vídeo finalizou com uma mensagem escrita na tela, simples e aterradora. Maria não é sua filha, ela é sua irmã. O mundo de João virou um caos de emoções. Incredulidade, raiva, medo e uma dor tão profunda que parecia rasgar sua pele e se infiltrar nos ossos. A menina que ele amava, seu sol e sua tormenta, não era filha dele. Era sangue do mesmo sangue, uma irmã que ele nunca soube que tinha. Ele olhou para Maria, que permanecia imóvel, o olhar fixo e distante, como se soubesse que aquela verdade mudaria tudo. Você é minha irmã? A voz de João saiu rouca, quase um sussurro. Maria não respondeu, apenas sorriu. Um sorriso que carregava a frieza de quem conhece segredos que podem destruir mundos. E agora? Ela disse. Somos a última peça desse jogo. Juntos ou destruídos. João sentiu o peso do mundo esmagar seu peito mais uma vez. Mas desta vez não era só medo. Era uma chama de luta. Uma faísca de resistência que queimava no fundo do peito. Porque mesmo diante do maior dos infernos, ele sabia que não podia fugir da verdade. Nem da irmã que nunca esperou encontrar. E enquanto a cidade despertava lá fora, com seus sons e promessas vazias, João entendeu que a guerra que ele pensava ser para salvar uma filha era, na verdade, uma batalha para salvar uma família que nunca existiu, ou que talvez nunca deveria ter existido. E no silêncio que se seguiu, uma última dúvida cravava-se como uma lâmina fria. Quem, afinal, estava manipulando as peças desse jogo sombrio? E até onde eles iriam para manter o segredo enterrado? Mesmo que isso significasse destruir tudo, inclusive a própria verdade. João ficou parado ali, o corpo cansado e a mente em turbilhão, encarando a tela do computador que ainda mostrava as últimas imagens daquele vídeo que mudara tudo. A revelação de Ana, sua mãe, ainda ecoava como um trovão dentro dele. Maria não era sua filha, era sua irmã. A palavra reverberava, pesada, quebrando o que restava de certezas naquela noite sem fim. Ele olhou para Maria, que permanecia imóvel, com aquele olhar frio e distante, quase uma sombra do que fora um dia. Mas, por trás daquela máscara, João sentiu algo novo, uma conexão que não podia ser negada, um laço invisível que, apesar de tudo, os unia de um jeito que ele nunca imaginara. Não como pai e filha, mas como irmãos.
Dois sobreviventes de um jogo cruel que os manipulava desde o começo. A chuva fina lá fora começava a cair de novo, misturando-se ao silêncio pesado do apartamento. João respirou fundo, sentindo o peito apertar, mas também uma faísca de determinação acender. Ele não sabia quem eram os verdadeiros inimigos, nem até onde aquela conspiração chegava, mas sabia que não podia desistir. Não daquela menina, não daquela irmã. Helena, ainda ali com os olhos marejados, finalmente falou, a voz frágil. João, a única forma de acabar com isso é juntos. Você e Maria. Vocês são a chave para quebrar esse ciclo. Maria virou o rosto para ele, e por um instante a frieza deu lugar a uma expressão quase humana, quase esperançosa. Eu não quero ser parte disso, ela disse, a voz baixa, mas não sei como fugir. João estendeu a mão, hesitando por um momento, e ela a segurou. Era um gesto simples, mas carregado de tudo o que restava. Medo, amor, culpa e uma vontade feroz de lutar contra o destino que lhes foi imposto. Naquele instante, a porta do apartamento se abriu devagar. Não eram os homens que vinham buscar Maria, mas uma luz tímida do amanhecer, que entrava pela fresta, iluminando a escuridão que parecia eterna. Era o começo de algo novo, uma chance, talvez a última, de reescrever aquela história de dor e segredos. João sabia que a batalha ainda não tinha acabado, que os fantasmas do passado e as sombras do presente continuariam a persegui-los, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava sozinho, que juntos ele e Maria poderiam enfrentar o monstro que os criou. E quem sabe encontrar uma saída para aquele labirinto de mentiras. Enquanto a cidade despertava lá fora, com seus sons de vida e esperança, João olhou para sua irmã e disse com a voz firme, a gente vai sair dessa, não importa o que custe. E assim, entre lágrimas, medos e promessas silenciosas, eles começaram a caminhar para o desconhecido, porque, no fim das contas, era tudo o que lhes restava. Mas a pergunta que ainda queimava no ar era clara e cruel. Quem realmente puxava os fios desse jogo sombrio? E até quando eles conseguiriam escapar das mãos invisíveis que controlavam seus destinos? Só o tempo diria. Agora você precisa se inscrever no canal agora mesmo para não perder os próximos capítulos dessa história, que só fica mais intensa. Smash o like agora para ajudar o vídeo a alcançar mais gente que precisa saber dessa verdade. E não para por aí. Fique louco nos comentários, contando o que achou, suas teorias e o que espera do final. E, pelo amor de tudo que é sagrado, não espere um segundo a mais para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam entender como essa história termina. Só os verdadeiros fãs sabem o quanto é importante apoiar o canal com essas ações. Então, bora fazer barulho. Você não vai querer perder o que vem por aí.